Boa tarde a todos, pessoal. Tá? Hoje a gente vai dar início aos seminários do PPGE, de fato. Tá? Esse é o primeiro seminário do primeiro semestre do PPGE. Já estão ocorrendo outros seminários dos demais programas, mas efetivamente esse é o primeiro do nosso ciclo do PPGE. Tá? Como vocês sabem, a gente está fazendo trocando entre programas PPGE, PEP, PEPED, em cada uma das segundas-feiras. Tá? Então, nesse semestre, o meu nome é Caio Vital, sou professor aqui da casa, da graduação da pós, e estou coordenando os seminários com o Norberto Martins, também nesse semestre dos nossos seminários do PPGE. Tá? E hoje a gente vai ter a satisfação de receber um amigo aqui da casa, que é o Douglas Alencar, que é professor da UFPA, tá, da Universidade Federal do Pará, que a gente já queria trazê-lo há algum tempo, mas por questões orçamentárias a gente não estava conseguindo trazê-lo. Tá? Mas é uma satisfação muito grande ter o Douglas aqui da UFPA, que é uma universidade que a gente tem bom contato, junto com o pessoal do sudoeste do Pará. A gente tem um bom contato também com o pessoal de lá, para que vocês tenham acesso também ao que o Douglas e o pessoal da UFPA está estudando nas suas várias linhas de pesquisa. Tá? E hoje o Douglas vai fazer uma apresentação sobre o modelo mental do Harvey, tá? Que é um modelo de 2009, salvo engano, tá? Aplicado à taxa de câmbio no Brasil para 2 pontos no tempo, tá? 2021, 2022, tá? Que é uma temática que o Douglas vem trabalhando mais recentemente. Tá? E como vocês vão perceber, a gente busca sempre essa pluralidade no nosso Instituto de Economia. Tá? Pluralidade tanto temática quanto regional também, descentralizando um pouco as pessoas, os pesquisadores que nós convidamos. Agora o Douglas, que vem do Pará, que a gente já tem um contato há algum tempo com o pessoal do Pará e do sudoeste do Pará. Tá? Então, só pegando aqui rapidamente, tá? Fazer uma apresentação bem rápida do Douglas, tá? Dar boa tarde a todos aqui, quem for ver por vídeo posteriormente, tá? Que vai ser gravado e disponibilizado depois. Tá? O Douglas é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Pará, tá? Doutor em Economia pelo Programa de Pós-Graduação do CEDEPLAR, de Minas Gerais, tá? Com período de estágio doutoral, né? Período de estágio na Universidade de Leeds, no Reino Unido. Tá? As áreas de interesse do Douglas versam sobre economia bancária, política monetária, Banco Central e sistema financeiro. Tá? E essa vai ser uma ótima oportunidade para que o Douglas exponha. Tá? Em 30 minutos, mais ou menos, eu falei com o Douglas que é mais ou menos 30 minutos, justamente para dar tempo para que vocês façam perguntas. Tá? Então, inicialmente, o Douglas tem 30 minutos, e depois a gente abre a palavra para vocês fazerem questionamentos, comentários à exposição do Douglas. Tá? Então, Douglas, é um prazer tê-lo aqui, tá? E a palavra fica com você. Pode deixar. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Norberto, Caio, Luiz Fernando. Para mim é um orgulho estar aqui. Eu acho que a UFRJ, na minha opinião, junto com o Unicamp e com o CEDEPLAR, são os melhores centros heterodoxos do país. Então, para mim estar aqui dando seminário é um motivo de muito orgulho, né? Vários professores, grandes professores passaram pela casa, né? Alguns estão aqui, né? Como o Luiz Fernando, por exemplo, Conceição, em especial o Fernando Cardim de Carvalho, que é eu procuro ler, né? Eu baixei quase todos os papers dele, né? De vez em quando eu faço lá e vou fazendo as leituras, né? Então, para mim é motivo de muito orgulho estar na casa onde lecionou um cara como como o Fernando, né? Então, é um prazer estar aqui. A UFPA, né? A Universidade Federal do Pará, ela não é muito conhecida ainda, mas a gente tem um programa de pós-graduação em economia. A gente, atualmente, nós somos nota 5 na CAPES, a gente tem mestrado e doutorado. Vira e mexe, a gente tem concurso lá para áreas, por exemplo, agora a gente tem um concurso que vai ter as provas, né? De métodos quantitativos. Daqui a pouco a gente vai ter concurso de macroeconomia. Então, assim, a gente tem muitos concursos lá, então considerem ir para lá. Eu sei que vocês estão numa cidade muito bonita, né? Que é o Rio de Janeiro.
Mas lá a gente tem bastante coisa legal também, a gente tem bastante rios, bastante natureza, então quem gosta de conviver com a natureza, é um lugar legal. A gente tem uma vida noturna interessante também, para quem gosta. Então considerem, né, depois de terminar o doutorado, dar uma olhadinha nos nossos concursos lá, pode ser de interesse de vocês. Bom, eu vou discutir aqui com vocês um artigo. Esse artigo, na verdade, eu estou trabalhando nele ainda, então ele não está bem um artigo finalizado, mas faz um tempo já que eu estou trabalhando nele, que é esses modelos mentais, né, para explicar a taxa de câmbio. Então, só dar um preâmbulo para vocês, acontece que, se a gente pegar as teorias, né, que tentam determinar qual que deveria ser o valor da taxa de câmbio, esses modelos não conseguem ter um bom resultado. Você pega a paridade do poder de compra, por exemplo. Eu estava, o ano passado, né, estava uma discussão de que, pela paridade do poder de compra, a taxa de câmbio deveria estar em 4,80. E não estava. Por que não estava? Né? A hipótese, né, que a gente está partindo de um modelo pós-keynesiano, é que a paridade do poder de compra não é um bom modelo para explicar o valor para onde a taxa de câmbio vai caminhar. Depois da paridade do poder de compra, o pessoal fez aquele modelo Balassa-Samuelson, que eles tentam colocar a variável da produtividade para tentar explicar por que a taxa de câmbio não vai para onde ela deveria ir, a partir desses modelos da paridade de poder de compra, e que também esses modelos eles não conseguem explicar bem para onde a taxa de câmbio tem que ir. Né? E aí o que os pós-keynesianos fazem? Né? E aqui o texto do Harvey é muito bom, né? Ele é o primeiro cara que tenta pensar o que seria essa taxa de câmbio do ponto de vista pós-keynesiano, né? Aqui do curto prazo, né? Eu sei que tem uma discussão longa sobre a taxa de câmbio no longo prazo, aqui a gente está pensando no curto prazo. E ele faz essa discussão, né? Eu penso, e aí aqui está a tentativa da minha contribuição, que o modelo dele poderia ser um pouco melhorado, né? Uma das coisas que eu tento fazer aqui, uma das primeiras coisas que eu tento fazer é tentar mostrar que a discussão de especulação em taxa de câmbio, né, então a discussão pós-keynesiana aqui vai tentar mostrar que, na verdade, a taxa de câmbio não vai para esses valores que deveriam ir, dada a paridade do poder de compra, por exemplo, porque você tem especulação. Né? E a especulação ela ajuda a determinar para esse caminho da taxa de câmbio, ou seja, para onde que ela está indo. E o Keynes, ele já tinha feito isso. Né? Então, eu começo o paper, eu faço uma discussão breve, né, sobre essa estratégia que o Keynes usava para a taxa de câmbio, para fazer especulação na taxa de câmbio. O Keynes, até 1930, ele especulou, né, na taxa de câmbio, então ele tentava ganhar dinheiro com a variação da taxa de câmbio, e aí a gente sabe, né, o Joás fez um mestrado nisso, mostrando que depois de 1930 o Keynes se torna mais uma espécie de, do ponto de vista financeiro, ele vai mais para uma coisa mais fundamentalista, né, digamos assim. E aí eu começo o paper, então a ideia do paper, né, é explicar essa determinação da taxa de câmbio no curto prazo e tentar mostrar como os dealers do mercado, então você tem dentro do mercado cambial, né, dentro do mercado de câmbio, você tem os dealers, que são esses, no Brasil, são 20 bancos que podem operar a taxa de câmbio, em especial a taxa de câmbio futura. Então, a taxa de câmbio à vista, né, spot que a gente fala, a gente não opera ela, quem opera são os bancos autorizados pelo Banco Central. E a ideia é que esses dealers, eles usam um modelo mental para antecipar os movimentos da taxa de câmbio, para a partir daí eles conseguirem lucros, né, num processo, eles montando posições especulativas. Então,
vejam vocês, aqui também é essa ideia keynesiana, né, de que a gente não... se a gente pegar aquele livro do Cardin, né, ele mostra isso bem, de forma muito clara, de que, dentro do ponto de vista pós-keynesiano, a gente vê que as probabilidades elas não funcionam direito, né, porque a gente tem a incerteza. E a incerteza desse ponto de vista radical, ou seja, no momento que você está formulando um modelo, que pode ser econométrico, pode ter variáveis que elas não são conhecidas ainda no momento que você está montando o modelo. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem um projeto com o Banpará, que é o Banco do Estado do Pará, e eles pediram para a gente fazer um modelo que a gente tinha que falar quanto que seria a demanda por crédito do banco nos próximos 10 anos. Né? Esse projeto começou em 2019. Nós fizemos um modelo, né, com econometria de séries temporais, né? Então, fizemos um modelo bonitinho e tudo mais. Aí a gente fazia o backtest, a gente errava muito pouco, aí a gente entrega o modelo para o pessoal começar a trabalhar. E aí o que acontece de importante em março de 2020? A pandemia. Aí o que aconteceu com o nosso modelo? Cagou. Né? Não deu mais certo. Você colocava o modelo lá, você não conseguia mais. Por quê? Você está no momento ali de quebra estrutural. Então, você não conseguia mais ter valores razoáveis para a demanda de crédito ou depósito do banco naquele período. Né? Então, a gente está trabalhando aqui com uma ideia que os agentes eles constroem modelos com base, em parte, as informações que eles têm, em parte, como diz o Cardin lá no livro dele, em parte com hipóteses imaginadas, né, frutos da imaginação, que é experiência do economista ou do especulador aqui no caso. Então, o que a gente vai tentar fazer? A pergunta problema, né? Se é possível determinar a taxa de câmbio nominal de curto prazo no Brasil, então entre abril de 2021 a abril de 2022, usando o modelo do Harvey, né, revisado. Por que eu estou falando que é o modelo do Harvey revisado? Porque eu estou tentando colocar outras ideias aqui que não estão no modelo do Harvey. Por exemplo, o modelo de metas de inflação. Né? Então, na taxa de câmbio, a gente está no momento em que, se vier dados fortes do mercado de trabalho americano, por exemplo, isso tem causado impactos negativos na taxa de câmbio. A taxa de câmbio no Brasil desvaloriza. Por que isso acontece? Porque se vem um dado forte de payroll, né, que é a massa salarial dos trabalhadores americanos, se vem um dado forte, significa que o Banco Central talvez tenha que, pelo modelo de metas de inflação, ele tenha que continuar aumentando a taxa de juros, e isso vai fazer os especuladores se anteciparem a esse movimento e a taxa de câmbio já vai desvalorizar. Né? Então, eu trago essa... Então, o que a gente colocou? A gente colocou o modelo de metas de inflação dentro do modelo do Harvey, não porque a gente concorda com o modelo de metas de inflação, mas porque quem está no mercado, nesse mercado especulativo, eles se importam com o que o Banco Central vai fazer. O que o Banco Central vai fazer é importante para eles. Então, a gente colocou no modelo. A gente colocou geopolítica. Nós, economistas, a gente não sabe tanto, normalmente, de geopolítica. E aí a gente colocou no modelo de geopolítica. Né? Então, eu costumo dar exemplo lá para os meus alunos. Né? Em 2021, ali em meados de 2021, no meu modelo mental, a taxa de juros do Brasil ela ia fechar 2022 em 12%. Né? Então, em julho de 2021, eu estava pensando, não, a taxa de juros, o ano que vem, ela vai fechar em 12%. E aí, a partir daí, eu comecei a elaborar meus planos de investimento. Né? E deu ruim, né? A taxa de câmbio foi até 13,75. O que não existia em julho de 2021, que não tinha como ninguém prever? E aconteceu no começo de 2022. O que aconteceu? A guerra da Ucrânia. Né? Então, nem o pessoal do xadrez verbal, que são muito bons em geopolítica, né? Eles estão lá estudando isso, eles não afirmaram
que ia ter essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação que para fazer previsão de economia é melhor contratar um astrólogo do que um economista. Você vai gastar menos e a chance de acertar é muito maior. Exatamente. Por conta disso, né? E o Cardin deixa isso muito claro no livro dele, né? Você tem informações ali que elas não estão disponíveis no momento em que você está fazendo a previsão, né? Então, aí eu incorporei no modelo essa questão da geopolítica. É claro que a gente nunca vai conseguir incorporar todos, né? Mas aqui é como a tendência geral a gente consegue acertar de para onde vai, que é o que esse pessoal do mercado financeiro, os líderes, vão fazer. Eles vão tentar acertar a tendência. Então, para eles, minha percepção, né? Eles não estão preocupados até onde que vai a taxa de câmbio, né? Ou eles estão preocupados com a tendência. Eles acertando a tendência, eles vão ganhar dinheiro com esse movimento da taxa de câmbio. Então, a gente vai pegar, né, a taxa de câmbio entre 2021 e 2022. É mais um exercício, é mais para a gente tentar pensar o que estava acontecendo naqueles momentos para a gente poder determinar, né, para onde que a taxa de câmbio está indo. E aí a gente usa informações do valor econômico para ajudar a gente a dar subsídios, né? O que estava acontecendo naquele momento que fez a taxa de câmbio e desvalorizar ou valorizar. Então, é essa a ideia. O Keynes, ele especulava na taxa de câmbio, né? Tem aquele Collection Writings, o volume 12, que mostra bastante, né, essa discussão do Keynes em relação à especulação, né? Ele usa o que está lá naquele livro Tratado sobre a Moeda, o Círculo de Crédito, né, a teoria do Círculo de Crédito, e aí é a minha interpretação, né, do que o Keynes está fazendo aqui. O Keynes, ele tenta, isso talvez não tivesse tão bem formulado na cabeça dele na época, mas ele tenta usar as variáveis macroeconômicas que ele conhecia na época e usando essas variáveis e tendendo essa conjuntura, ele tentava antecipar a taxa de câmbio, né? Então, o Keynes usa, né, esses fundamentos macroeconômicos para tentar pegar a tendência de para onde a taxa de câmbio está indo no curto prazo. E isso aqui, né, o Skidelsky, naquele livro dele, ele fala isso, né, que o Keynes, em determinado momento, lá ele sabia que não ia dar certo a coisa de voltar para o padrão ouro, né, por conta das diferenças dos países, né, em termos de produtividade. E aí ele usa esse conhecimento que ele tinha para ganhar dinheiro, e efetivamente ele ganhou dinheiro aqui com a taxa de câmbio, usando esses fundamentos macroeconômicos. Então, eu trago essa primeira discussão do Keynes, né, dele conseguir recursos, né, então, teve uma hora que ele estava especulando na taxa de câmbio, ele estava pensando nos preços da Inglaterra e dos Estados Unidos, e ele imaginou que determinado movimento poderia acontecer, e de fato aconteceu, né? Dado os fundamentos macroeconômicos que ele estava pensando. E aí tem um texto que eu trago também no paper, que mostra que o Keynes, de fato, naquele período, conseguiu ganhar algum dinheiro no mercado financeiro. Claro que depois, em 1930, ele acaba perdendo tudo, ou quase tudo, e aí ele muda de estratégia no mercado financeiro. Mas o Keynes, então, dentro da teoria pós-keynesiana, já tem essa ideia de especulação, né, na taxa de câmbio, especificamente. Então, o Cardin, né, ele argumenta que os investidores, eles constroem esses cenários usando e tem essa parte, né, do grau da confiança, né,
e eles criam esses cenários de forma imperfeita, né? Então, eu costumo falar para os meus alunos, né? Tem uma parte de dados que a gente conhece. Então, a gente sabe que sai lá o dado de inflação. A gente conhece esse dado, ele está lá. A gente sabe que sai os dados de emprego. A gente sabe o que o mercado está pensando em termos de expectativas para as variáveis, né, pelo Boletim Focus. Então, isso é o conjunto de informação que a gente sabe. E aí, uma parte das informações, elas não existem, e a partir daí você vai construir o seu cenário, né? Então, com base nesse cenário, né? Então, eles dividem em duas partes, né? Você coleta os dados, as informações, como indicadores, decisão do Banco Central, e aí a outra parte é usando esse produto da imaginação para complementar essa tomada de decisão. Porque, de fato, você não consegue ter um dado exato. Você tem, né, ao meu ver, aqui você consegue pensar a tendência do cenário, para onde está indo, né? Então, a gente consegue imaginar que no final de 2024, a taxa de juros, por exemplo, deve estar perto de 8%, por exemplo, né, por construção de cenário. Então, considerando essas ideias, né, a gente vai pensar 4 elementos que são importantes nessa construção de cenários. Primeiro deles, regime de metas de inflação. Então, de novo, né, eu reforço, não porque a gente acredita que o regime de metas de inflação ele funcione, mas sim porque os agentes do mercado financeiro, eles olham o que o Banco Central vai fazer para tomar as decisões, né? Então, a gente tem papers, inclusive são papers que eu vou incorporar numa versão mais avançada desse artigo, que mostram que, de fato, os participantes do mercado financeiro, então foi feitas várias entrevistas, os participantes do mercado financeiro, eles estão sempre tentando entender o que o Banco Central vai fazer. Eles estão sempre olhando para a ata, olhando para as declarações e por aí vai, olhando para os dados, por aí vai. Então, tem os fatores básicos e os processos, né, que é isso, a diferença de taxa de juros, ou diferença de expectativa de taxa de juros entre a economia local e internacional, diferença entre crescimento do PIB local e internacional, né? E eu vou mostrar isso com mais detalhes. Questões geopolíticas, que eles olham também. Então, você tem que prestar atenção se tem alguma variável geopolítica que pode impactar nos preços dos ativos. Indicadores econômicos, né, que era isso que eu estava falando. Então, saiu o dado de IPCA, isso é importante, né? Então, por exemplo, parte dessa valorização da taxa de câmbio que a gente está tendo, parte são dados do IPCA, parte a proposta de reforma, a proposta, né, de âncora fiscal, não, mesmo que a gente não acredite nessa âncora, mas para o mercado isso foi importante, né? Então, indicadores econômicos, né, os dados que vão saindo quase que semanalmente, vai saindo dados, e esses dados vão sendo usados para construir esse cenário, que a partir de algum momento, esses dealers, né, do mercado de câmbio, eles vão tomar uma decisão. Breaking news, né, ou seja, se sair uma notícia muito importante, isso vai influenciar também. E aqui eu coloquei política, né? Mas aqui em relação ao Brasil, o que acontece uma coisa curiosa no Brasil, que é o seguinte, mesmo que o governo esteja indo bem do ponto de vista do mercado, né, em relação ao déficit fiscal, qualquer rumor, qualquer tendência de você aumentar um pouco os gastos fiscais, você tem um impacto grande na taxa de câmbio, né? Não é claro para mim se isso acontece em todos os países da mesma forma. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho a impressão que não, que isso não é tão forte, mas aqui no Brasil, qualquer rumor, qualquer coisa que tenha a ver com gastos fiscais tem um impacto grande na taxa de câmbio. Então, esse modelo mental, ele é formulado a partir de indicadores, né, a influência desses fatores básicos, que, por sua vez, impactam os processos, que
que gera o cenário de predição, né, desses participantes do mercado. No modelo do Harvey, ele usa análise técnica. Ele fala que depois que você construiu o cenário, os agentes usam a análise técnica para tomar a decisão final. Então, análise técnica, não sei se todo mundo já teve oportunidade, não sei se todo mundo sabe o que é, tipo formação gráfica, por exemplo. Então, formou lá um ombro, cabeça a ombro, quebrou o ombro. Então, assim, você forma o cenário de que a taxa de câmbio vai se valorizar, por exemplo. Você formou esse cenário, você está lá discutindo, vendo os dados, produto da imaginação, e aí você formou o cenário que parece que a taxa de câmbio vai se desvalorizar, ou se valorizar. E aí você pega um último indicador, que seria um indicador de análise técnica, e aí se quebrou lá, passou para baixo do ombro, aí você vai lá e vende dólar, por exemplo. Tudo bem? Por quê? Porque foi o último indicador, né? Eu não acho que usar a análise técnica é consistente com a teoria pós-keynesiana. A análise técnica, de forma geral, ela trabalha com probabilidades. Então, você pega, sei lá, você pega várias ações, várias vezes que quebrou o ombro, cabeça a ombro lá, e você monta uma probabilidade de que aquilo vai acontecer. Eu não acho que isso é consistente. Então, eu tirei do artigo. O parecerista não gostou que eu falei isso. Então, eu estou discutindo com o parecerista de que não é consistente e que eu vou propor, sei lá, escrever um outro artigo porque que eu acho que não é consistente. Mas eu não uso análise técnica que, na minha opinião, quando passa de um determinado valor, por exemplo, a taxa de câmbio agora passou abaixo de 5, isso você consegue ver, né, a Bolsa de Valores, a B3, ela disponibiliza os dados, os investidores internacionais, eles viraram a mão, digamos assim, eles passaram a vender dólar quando caiu abaixo de 5. Então, pouco é stop e um pouco é isso, mostrou um cenário para baixo, passou um determinado valor, eles vão vender dólar. Então, eu tiro essa parte, né, da análise técnica. Então, esse grau de confiança, né, e aí tem isso também, né, depende do grau de confiança. Né, um aluno me perguntou esses dias, né, se você sabe que as ações podem voltar para o mesmo valor de antes, como na pandemia, né, que o Ibov caiu bastante. Se você sabe que as ações podem voltar, por que você não mantém as ações? Por conta disso, né, a incerteza está tão grande, o grau de confiança está tão baixo que você prefere vender com todo mundo e reter moeda. Né? Na visão do Cardin, a moeda é o mais importante. Né? Então, isso aqui também é um argumento importante. Então, em relação a metas de inflação. Então, aqui é bem simples. Basicamente, a inflação está abaixo ou acima da meta. Se a inflação está abaixo ou acima da meta, você vai saber que quando um dado sai, você vai se comportar de uma forma X ou de uma forma Y. Por exemplo, de novo, o caso do payroll. Você tem vários momentos do ano passado que você estava tendo pressão inflacionária, o Fed estava num tom de aumentar a taxa de juros, na expectativa de aumentar a taxa de juros, e quando via um dado que é bom, né, que é aumentar a massa salarial, ou manter a massa salarial, um dado bom se tornava ruim do ponto de vista do mercado financeiro, porque isso ia pressionar o Banco Central a aumentar a taxa de juros, então a taxa de câmbio desvalorizava. Vocês entenderam? Então, dentro desse modelo, esse é o argumento que eu estou construindo. De novo, o parecerista comentou disso também. Né? Ele entendeu o que eu estava querendo dizer. Eu não estou falando que o modelo de método de inflação é um modelo que funciona. A gente está falando que ele é o que os dealers e os agentes do mercado financeiro estão olhando. Em relação às expectativas, né, tem essa expectativa da diferença dos preços internos e externos. Né, então, vai ter lá essa diferença. Né, isso vai ser importante para determinar, para a construção. Veja, a gente está pensando aqui em construção de cenário. E aí, essa diferença dessa expectativa vai ser importante para essa construção. Os dados que estão saindo, estão indo em que direção? Então, esses dados serão importantes.
Outro dado importante, se o produto está abaixo ou acima da expectativa de crescimento para o próximo período. Então, você vai comparar o produto no caso nosso, que a gente compara geralmente com os Estados Unidos, como que está essa expectativa de crescimento do produto. E essa diferença, né, entre o produto interno e externo. Em relação à taxa de juros, né, se a inflação corrente está acima ou abaixo da meta, né, e aí, a partir disso, você vai conseguir pensar como que vai ser essa expectativa diferencial de juros. E, por último, aqui, o impacto da liquidez. Né? Então, o aumento da liquidez global, considerando os aspectos relacionados a incertezas, pode aumentar ou diminuir, né, o fluxo de recursos para um determinado país. Em relação à geopolítica. Em relação à geopolítica, a gente tem que tentar entender o ambiente político interno dos países, né, as relações institucionais, a estabilidade política e como as decisões são feitas. Então, assim, a forma como as decisões geopolíticas nos Estados Unidos é diferente da forma que as decisões geopolíticas são feitas, por exemplo, na China. A expectativa, né, como você vai tomar a decisão, né, o horizonte de decisão dos chineses é maior do que nos Estados Unidos. Então, você tem que tentar entender o que está acontecendo em termos da tomada de decisão dos países. A estratégia de curto e longo prazo, ou seja, quais são os objetivos de curto e longo prazo dos países. E, por último, tentar pensar, né, nos ganhos e nas perdas dos países, né, no curto e longo prazo. Então, do ponto de vista geopolítico, dos textos que eu li, me pareceu que esses aspectos aqui na análise geopolítica são os mais importantes. Né? Claro que tem isso aqui foi uma descoberta para mim, né? Foi um mundo que tem dentro da discussão geopolítica. Né? Você tem vários journals especializados em geopolítica, né? Uma discussão bastante ampla. Me parece que, dos papers que eu li, me parece que esses aspectos aqui são importantes. Essa coisa da tomada de decisão, né? Como que é esse... Né, você pegar o ambiente político interno da Rússia, do Brasil, da China, dos Estados Unidos, são muito diferentes. Né? As estratégias, a forma de tomar decisão. Né? A gente aqui está tomando decisão para 4 anos. Né? Na Rússia e na China, eles estão tomando decisões num prazo mais longo. E isso muda. Então, o fato de você ter mais tempo para executar as estratégias ou não, vai mudar como o país vai se posicionar em termos dessas estratégias de curto, desses objetivos, né, de curto e longo prazo, né, zonas de influência e por aí vai. Tudo bem? A ideia? Então, assim, nós economistas, de forma geral, nós não somos especializados, né, em geopolítica, então por isso que a gente ouve o xadrez verbal, né? Mas faz sentido a gente incorporar, porque isso é importante, isso vai mexer nos preços, né? E eu vou tentar mostrar, por exemplo, como que a guerra da Ucrânia, né, e a Rússia influenciou a taxa de câmbio no Brasil, por exemplo. Aqui, a política fiscal, né, como eu estou dizendo para vocês, né, que eu estou falando em termos políticos, né, é curioso, no Brasil, qualquer rumor ou qualquer ideia de você aumentar os gastos, isso tem um impacto muito grande na taxa de câmbio, muito grande mesmo. É curioso isso, para os outros países parece que não é assim. Em termos de breaking news, né, e aí, em termos de breaking news, você vai ter que avaliar se aquela notícia que está saindo, como que ela vai influenciar o que o Banco Central vai fazer em termos de taxa de juros. Né? Então, saiu uma notícia. A primeira coisa que esse modelo mental vai mostrar é como que o Banco Central vai agir
em relação a essa notícia. Você acompanhando as decisões do Banco Central, você vai ter capacidade de tentar se adiantar a isso, que é isso que esse pessoal está fazendo, né? O pessoal que está especulando. Em relação a indicadores econômicos, a mesma coisa, né? A inflação está vindo alta ou está vindo baixa. E aí você tem que pensar, a inflação está acima ou abaixo da meta de inflação. E aí saiu o dado, você vai conseguir tentar se antecipar ao que o Banco Central vai fazer. Tudo bem? Sim? Eu estou tentando controlar meu tempo aqui, ele já acabou. E eu achei que assim, eu falei, nossa, vai ser tranquilo, mas eu vou tentar agilizar aqui, pessoal. Então, é um modelo relativamente simples, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é essa diferença da expectativa do preço externo e do preço interno, como que essa diferença de expectativa vai influenciar as exportações líquidas, pode influenciar as exportações líquidas, pode influenciar o investimento direto, a expectativa de investimento direto estrangeiro. Então, você tem que olhar para isso. Se tem expectativa de entrada de investimento direto estrangeiro, isso vai impactar na nossa taxa de câmbio, né? E isso depende também dessa diferença de preços. A diferença de taxa de crescimento do produto. Então, a expectativa da diferença da taxa de crescimento do produto vai influenciar as exportações líquidas, vai influenciar o investimento direto estrangeiro e pode influenciar também capital em portfólio, né? Investimento em portfólio. Então, assim, tem uma expectativa de que a economia brasileira vai voltar a crescer. Por exemplo, quando estava o período da vacinação, uma das coisas que aconteceu a notícia de que o Brasil ia começar a vacinar e provavelmente ia sair do lockdown, poderia aumentar o produto no Brasil. Se aumenta o produto no Brasil, isso melhora as condições das empresas. Então, vai vir fluxo interno de capital em relação ao capital de portfólio. Tudo bem? Aqui tem a diferença de expectativa de taxa de juros, né? Que vai influenciar o portfólio, né? Então, se está tendo aumento, se tem uma expectativa de aumento da taxa de juros interna em relação à externa, você vai ter fluxo de capital para renda fixa ou títulos públicos, por exemplo, né? Então, isso aqui já estava na literatura, né? E a liquidez. Tudo isso influencia esse cenário. Aí você cria um cenário, se a taxa de câmbio vai desvalorizar ou valorizar. E, a partir daí, você toma a decisão de entrar no mercado num ponto relevante. De novo, o exemplo recente de semana passada, retrasado. Passou dos R$5 para baixo, não sei quanto está a taxa de câmbio ontem e hoje, mas passou para baixo de R$5, você teve um movimento forte de queda da taxa de câmbio. Então, essa é a parte que os fatores básicos, que é essa diferença de expectativa de preço, de crescimento de produto e de taxa de juros e liquidez. Aí a gente tem os processos, ou seja, como esses fatores básicos impactam nas exportações líquidas, na expectativa de exportação líquida, na expectativa de investimento direto estrangeiro e na expectativa de capital em portfólio. E aí, os indicadores, né? Os indicadores, de novo, eles vão depender do que está acontecendo com a meta de inflação, e aí eles vão também influenciar essas variáveis que vai te ajudar a fazer o cenário, construir o cenário. Aí a gente coloca breaking news, né? Ou seja, saiu uma notícia. Como aquela notícia vai influenciar todos esses fatores básicos, que vai influenciar o processo, que vai te ajudar na construção do cenário. De novo, política aqui, aquela questão da política fiscal, né? Se tem ou não, se vai ou não reduzir a confiança. Geopolítica, né? A gente tem que analisar aqueles passos que eu falei no slide anterior, e metas de inflação. Então, o que eu fiz? Não sei se dá para vocês verem aí, né? Que é de abril de 2021 a abril de 2022. Eu peguei 4 pontos aqui em que a taxa de câmbio teve um movimento expressivo, né? Relativamente expressivo, né? Ela sai de 5,80 aqui, em meados de abril de 2021, e vai até
abaixo de R$ 5, aqui em mais ou menos junho, né? Então, quais foram os fatores que influenciaram essa queda da taxa de câmbio? Depois, por que ela subiu de novo? Por que ela caiu? Ou seja, o que os especuladores estão tentando fazer? Eles estão tentando pegar esses grandes movimentos, né? A queda de R$ 5,80 até abaixo de R$ 5 foi uma queda expressiva aqui, né? Quem está especulando, por exemplo, no mercado de câmbio futuro, isso aqui é uma variação considerável, né? Então, essa é a ideia, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e comecei a pensar, né? Como que os especuladores vão tomar essas decisões, dado o cenário que está acontecendo. Aí, né, nem todas essas coisas se aplicam ao mesmo tempo, e aí você vai, com base nisso aqui, você vai construindo o cenário. Então, o que estava acontecendo em abril de 2021, né, quando a taxa de câmbio sai de 5,80 e chega a próximo de 4,80, né? Aqui. O que você estava olhando no cenário naquele momento? Em especial, essa possibilidade de ter vacina para sair do lockdown. Então, isso, naquele momento, foi, ao meu ver, dentro do cenário que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Fui lá no Valor Econômico, peguei o que estava acontecendo naquela época ali, porque se vocês verem, o câmbio ficou um certo tempo meio que de lado aqui, até ele tomar, né, esse rumo para baixo, que é essa tendência para baixo. Aí eu fui lá, o que estava acontecendo naquele período de relevante? De relevante, a gente tinha essa possibilidade, né, de ter vacina, e o Banco Central ele aumenta o ritmo de aumento da taxa de juros Selic aqui no Brasil. Então, esses dois fatores, dentro do cenário que estava sendo construído, dos dados disponíveis, esses dois fatores foram os mais importantes, né? Além disso, né, o ciclo de aumento dos preços das commodities estava acontecendo aqui também nesse período, né? O aumento do barril do petróleo, que chegou perto, se eu não me engano, de $120 nesse momento aqui. Estão entendendo o que estou querendo dizer? Você não usa todo o modelo mental de uma vez, mas você usa o que está acontecendo ali de importante. Quais são os dados que são importantes? Aí, a partir desses dados, mais a sua experiência, né, essa hipótese imaginária, e aí você toma a decisão. Não, a taxa de câmbio vai se valorizar. De julho a dezembro, a taxa de câmbio desvaloriza e vai até 5,80. O que estava acontecendo de importante nesse período? Então, eu estou olhando aqui, esse período aqui. O que aconteceu de importante que, de repente, a taxa de câmbio começa a subir nesse período, né? Então, a gente está começando, o processo, né, o pessoal está começando a ver que a inflação nos Estados Unidos ela está aumentando, né, de forma significativa. Os dados que iam saindo, se você for lá no Valor Econômico e for pegar as notícias que estão saindo nesse período, está aumentando, toda vez que sai dados dos Estados Unidos, os dados estão saindo acima das expectativas do mercado. Então, vejam, os dados vão saindo, você vai construindo o cenário. Olha, saiu um dado acima, saiu o segundo dado acima. Vocês estão entendendo? Você vai construindo o cenário, os dados vão saindo, você vai construindo. Então, essas coisas começou a ter forçaram, né, uma desvalorização na taxa de câmbio, né? Por quê? Porque está aumentando a possibilidade de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui teve, né, então, ali no final de 2021, né,
aqui, a gente tem... Desculpem. A gente tem... O pessoal começa a falar, né, a percepção de que o Fed poderia ter alternativa e aumentar o ciclo, né, de aumento da taxa de juros, e a guerra da Ucrânia, né? Então, essa expectativa subiu. Então, essa causou uma apreciação na taxa de câmbio no final de 2021 e começo de 2022. Aí, o que acontece aqui, né, em 2022, que dá esse impacto grande? Aqui foi um impacto bem expressivo dessa variação. Eu estou falando aqui, gente, assim, alguém que estava posicionado aqui, sei lá, com 1.000 contratos de dólar futuro e foi até aqui posicionado, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo, assim, milhões e milhões de reais. É muito dinheiro, né? E é isso que esse pessoal está fazendo, se pegar esses grandes dealers, né? O que acontece de importante, então, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, né? A taxa de câmbio começa a se apreciar de novo e vai perto de 4,60. O que aconteceu de importante, né? Você começa a ter uma estabilização da economia, né? A gente está tendo uma contração monetária, e aí começa a ter as primeiras notícias de invasão da Rússia, ali por volta de 8 de dezembro de 2021, de preparação, né? No final de janeiro, aumentou as tensões e você tem, junto com isso, uma perspectiva de uma contração forte monetária nos Estados Unidos. E aí, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que acontece é que grande parte do capital que está nesses países, né? Então, por exemplo, o BlackRock, que é um dos maiores fundos que tem no mundo, ele tem 10 trilhões de dólares sob gestão. E ele tem 3% que ele pode investir em países emergentes. Se esse dinheiro começa a sair da Rússia e da Ucrânia, eles podem alocar esses recursos em outros países emergentes, não só no Brasil, mas o Brasil foi um dos países que recebeu esse recurso. Com isso, a gente teve essa apreciação forte da taxa de câmbio aqui, que foi até meados de abril de 2022. E aí, por último, né, abril de 2022, né, a taxa de câmbio se desvaloriza de novo, até 5,40. Aqui o Fed ele tá finalizando a recompra de títulos que ele estava fazendo já, né, do mercado privado americano, e o Fed chega à constatação de que a inflação americana ela não é transitória. A constatação disso veio aqui por volta de abril de 2022. Ou seja, tinha um debate nos Estados Unidos se a inflação estava aumentando por conta da reabertura da economia. Então, quando a economia voltasse, fosse aberta, a inflação voltaria para os patamares normais, e tinha um pessoal falando que a inflação não era transitória. Né? Tinha uma discussão grande, né? Quem vocês acompanharam, a Bloomberg, naquela época, era todo dia discutindo, a inflação é transitória ou não é. Em abril, o presidente do Fed ele fala, não, a gente concorda, não é transitória. E aí, a partir daí, você começa a ter um fluxo de capital de novo em direção aos Estados Unidos, e aí isso faz com que, nesse último pedaço aqui, a taxa de câmbio se desvaloriza. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Né? Que você vai formando cenários, e a gente pode fazer isso conforme os dados vão aparecendo. Eu sei que a gente tem muita dificuldade em formar cenários. A econometria, não estou falando que a gente não deve estudar econometria, devemos estudar econometria, mas ela não consegue dar
ajudar a gente muito com isso, porque os dados vão saindo o tempo inteiro. Na minha opinião, esse modelo aqui, esses modelos mentais, né, com base no Harvard, eles são bons modelos para você, pelo menos, pensar um cenário. O que vai acontecer? Né? Quais são as tendências para variáveis? A nossa preocupação aqui não é acertar a taxa de câmbio vai até 4,80. Não é isso. Não é isso que esse pessoal está preocupado. Eles estão preocupados com a tendência. A partir do momento que aquele cenário não existe mais porque tem coisa nova, eles vão mudar de opinião e vão agir na ponta contrária, se for o caso. Né? Esses modelinhos aqui, na minha opinião, ele pode ajudar a explicar outras coisas no mercado financeiro. Então, como exercício, você pode tentar pensar a taxa de juros, né, os DIs, a curva DI, você pode tentar pensar o IBOV, você pode tentar pensar um grupo de ações específicas, né, o petróleo, enfim, você pode tentar construir como exercício um modelo mental desse para tentar pegar essas tendências. Tá bom? Então, agradeço a paciência de vocês, desculpem ter passado do tempo.